O programa a seguir é livre para todos os públicos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina codificada por Allan Kardec. Durante todo esse mês de setembro, o tema que nós estamos explorando no nosso programa é o suicídio e a valorização da vida. Mais uma vez temos aqui conosco Dr. Newton Vieira, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa série de programas. Dr. Newton, muito obrigada e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Com certeza, Nancy. Então, tá bem. Setembro é o chamado Setembro Amarelo, né? Porque chama a atenção para a prevenção do suicídio. Mas eu pergunto, quando o suicídio já aconteceu, não existe mais a prevenção. Aí entraria em cena uma palavrinha diferente, a pós-venção, não é? Porque implica uma série de fatores que as pessoas, principalmente a família, tem que lidar. Como é que o senhor abordaria esse assunto, o pós-suicídio? Nancy, isso é uma questão muito delicada e também considero extremamente importante, não só a prevenção, mas também como a pós-venção. Ou seja, aqueles que ficam aqui, como nós vamos cuidar dessas pessoas? Como é que elas estão se sentindo após a perda daquela pessoa que partiu de uma forma inesperada? Tá? E essa abordagem também é muito importante. Muito importante. Ou seja, a família que fica, a mãe, o pai, os irmãos, os tios, os amigos, aqueles que trabalham com a pessoa no ambiente, né, social dessa pessoa, ou seja, isso tem o que a gente pode dizer uma reverberação àquela atitude. Né? Porque qualquer atitude na nossa vida, seja boa ou ruim, ela gera o quê? Um campo eletromagnético, Sim. Gera uma energia. Essa energia ela vai atingindo outras pessoas. Sim. E dependendo do estado emocional, psicológico e também espiritual de cada um, nós vamos receber aquele fato de maneiras diferentes. Tá? Então, se nós temos uma família em que existe uma estrutura mais equilibrada, mais harmoniosa, as pessoas vão conseguir se sustentar entre si. Mas a gente tem que pensar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a gente esperar que uma família esteja adequadamente equilibrada, harmoniosa, que seus participantes sejam pessoas equilibradas, a gente vai ter muito pouco nesse sentido. Mesmo porque, doutor Newton, mesmo diante da morte natural, é difícil, não é? A gente aceitar, mesmo quando a pessoa está doente ou já é mais idosa e tal, é difícil aceitar a falta daquele ente querido no nosso dia a dia. Agora, quando é de uma forma assim abrupta, né, que não se espera, então deve causar um trauma e sensações que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, a raiva, né? Por que essa pessoa fez isso comigo? Será que eu merecia ele fazer isso comigo, né? Ou então a culpa, será que eu fui culpado? Será que eu não soube ouvir? Será que eu não dei atenção? Não é? Então, são vários sentimentos e várias sensações que as pessoas vão sentindo e que a gente tem que saber lidar com isso. Depois, é verdade. Né? Você colocou um ponto que não é só na questão do suicídio. Qualquer momento
vamos dizer, entre aspas, a morte. Né? Qualquer enfrentamento desse momento da morte, né? Isso gera uma série de sentimentos e emoções naquele momento, que vai desde aquelas pessoas que se sentem culpadas, como você bem falou, ou seja, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter dado mais de mim, eu poderia ter visto o que estava acontecendo e ter ficado mais atento, ou seja, eu deixei passar alguma coisa. Aí realmente o sentimento de culpa corrói muitas vezes as pessoas, não só naqueles familiares ou aqueles amigos que vivenciaram a situação do suicídio, mas também em situações de morte natural. Quantos e quantos filhos se sentem culpados depois da morte de um pai, de uma mãe, que achavam que poderia ter feito mais do que foi feito? É um sentimento inerente à nossa imperfeição mesmo. E de outro lado também, uma tristeza profunda que abate as pessoas, uma tristeza que às vezes após o cometimento de um suicídio, muitos entram em depressão. Aqueles que já estão deprimidos aprofundam mais a depressão diante daquilo dali. E o sentimento de raiva também é um sentimento que a gente verifica a presença, porque é como se a pessoa ficasse revoltada com o outro porque o outro resolveu partir e não comunicou, não avisou, não disse por que ia partir, desestruturou todo, me deixou agora sozinho, abandonado, vamos dizer assim, largou o barco do caminho, eu estou aqui nesse caminho trabalhando ou criando a família, ou cuidando disso, do trabalho, da empresa, disso ou daquilo, e de repente o outro sai, vai embora, desaparece. Tá? Então, na verdade, esta família, estes amigos, esse grupo social, de trabalho, ele sofre um impacto muito grande. E a gente vai ver, Nancy, que nós temos poucos grupos de acolhimento, na verdade, dessas pessoas em situação de pós-venção, em relação ao suicídio. E a gente precisaria de mais. Sim. A gente precisaria de mais grupos no sentido de se organizar e acolher essas pessoas. Nós aqui em Friburgo, nós estamos procurando organizar um grupo nesse sentido. Não é uma coisa, vamos dizer assim, simples de ser organizada, ela precisa ter calma, tem que ser com profissionais, obviamente, qualificados, no sentido da psicologia, da psicoterapia, para poder dar um suporte a essas pessoas, mas a ideia é justamente fazer o acolhimento disso. Só para te situar, a gente sabe que muitas pessoas em que há o cometimento de um suicídio num determinado local, num prédio, numa casa, muitas vezes as famílias se mudam. Sim. Não é? É o fator imagem, né? Não é? Aquilo fica gravado. Aquilo fica e cria-se um preconceito quanto à família, cria-se um preconceito em relação àqueles familiares e as pessoas muitas vezes se afastam, isolam as pessoas do convívio, como se aquilo que aconteceu fosse um crime muito grave e que, na verdade, a gente precisaria, na verdade, é o quê? Acolher. Sim. Nancy, essas pessoas que ficaram nessa condição. Sei. Essa questão da imagem, eu conversando com uma pessoa que tinha perdido um filho e que realmente, depois disso, se mudou da casa e tal. Então, ela me dizia assim, a imagem parece uma ferida aberta, não fecha nunca. Mesmo com o passar do tempo, eu não consigo fechar essa ferida, porque sempre que eu vejo um lugar semelhante, me volta aquela imagem novamente. Então, isso é uma situação muito difícil de ser lidada, né? Como o senhor disse, tem que ser por pessoas que já estejam preparadas mesmo para trabalhar esses sentimentos dessas pessoas, né? E nós que estamos ali em volta, o que a gente pode fazer? Nós somos um vizinho, um amigo, uma pessoa de trabalho, é acolher a pessoa. É saber como é que ela está passando, perguntar como é que você está, o que está acontecendo com você depois disso, você está precisando da minha ajuda, você precisa de ajuda, eu estou aqui do seu lado,
para o que você estiver precisando. Essas são palavras, são atitudes de acolhimento, de conforto emocional para aquele que ficou ali. Não adianta a gente isolar a pessoa e dizer assim, não vou tocar no assunto. Isso. Não vou falar. Pelo contrário, como nós estamos falando, né, esse mês inteiro sobre o suicídio, nós também precisamos falar com aquela família, com aqueles que ficaram e sofreram isso, sobre o fato que está acontecendo. Isso, é verdade. E, doutor, e depois, nós falamos sobre aqueles que ficaram, né? Agora gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre aquele que partiu. Qual é a sua perspectiva para uma nova encarnação, vista pelo nosso lado da doutrina espírita? Aí a gente vai dar a nossa visão, a nossa compreensão de como esse que desencarna, né, porque nós não chamamos de morte, na verdade, dentro da doutrina espírita, nós usamos o termo de desencarnação, ou seja, o que morre, na verdade, é o corpo físico. Tá? E o espírito, ele é imortal. Uma vez criado por Deus, o espírito nunca mais perece, nunca mais morre. Ele vai ficar vivendo sempre. Então, na hora que esse corpo, essa vestimenta, essa casca, ela é destruída, o espírito se liberta do corpo. Aí vem a questão que a gente sempre comenta. Se você tinha uma programação de vida, por exemplo, vamos colocar aí de 80 anos, e vamos dizer que aos 50 anos você cometeu o suicídio, você tinha ainda uma energia vital ainda para viver aqui de pelo menos aí uns 30 anos, para você ser o que a gente chama de completista, a completar a sua missão, completar a sua encarnação. E aí você fica com um lastro grande. Lógico, quando você vai para o mundo espiritual, você carrega ainda essa energia vital que era para ser o quê? Vivida aqui. E você a leva para o mundo espiritual. E você vai precisar desgastar essa energia toda, ela vai precisar ser consumida como um combustível todo, degradada todo, para você então sofrer o seu processo de libertação. É óbvio que na hora que você desencarna, não era o seu momento da desencarnação. Segundo aquele que desencarna, como você bem falou das outras vezes, relatados em vários livros da doutrina, o indivíduo espiritual, ele se vê numa condição em que ele se assusta, porque ele achou que ia deixar de existir. Na verdade, quem comete suicídio, está pensando assim, bom, vou dar um tiro na cabeça, vou me enforcar, acabou, estou morto, parei de pensar, parei de sentir, parei de sofrer, não tem mais dor nenhuma. Só que não é bem isso. Como o espírito é imortal, ele continua vivendo. E quando ele desperta na vida espiritual, ele vê que ele está pensando e mais ainda, que ele está sentindo. E ele sente ainda tudo aquilo que ficou do reflexo do suicídio. Aí é óbvio, a nível espiritual, o que os espíritos mais evoluídos, os nossos mentores, os guias, eles programam? Tem que reprogramar um quê? Um reequilíbrio. E a melhor maneira de você reequilibrar, e a gente encontra isso no livro Memórias de um Suicida, da Ivone, é com a reencarnação. O processo reencarnatório é o processo em que nós vamos fazer justamente o retorno desse espírito ao corpo para que ele reestabeleça o equilíbrio dele, para que essa energia que precisava ser vivenciada possa ser novamente encarnado, reequilibrado e harmonizado. Tá? O tempo que você precisa nessa nova reencarnação aí vai variar. Tá? Então, e alguns autores espíritas nos dizem o seguinte, André Luiz principalmente, diz o seguinte, que sempre que existe essa energia vital que não foi utilizada, sempre que nós lesamos o nosso corpo físico de uma forma assim abrupta, lesamos o corpo espiritual também, não é? E essa lesão no nosso corpo espiritual, ela vai transparecer numa nova encarnação. Então, por isso que algumas pessoas, às vezes, conversando com algumas pessoas, as pessoas nos dizem,
vocês espíritas são tão calmos para aceitar determinadas coisas da vida. Por exemplo, quando uma criança nasce com algum problema físico, né? Ou a surdez, ou a cegueira, tal, eu seria incapaz de lidar com uma criança assim, ou não teria estrutura, né? Seria essa a palavra certa. Não teria estrutura para ter um filho cego. Então, e aí nós sempre comentamos, a doutrina espírita sempre nos explica que, normalmente, esses casos acontecem porque as pessoas lesaram o seu corpo físico e isso transparece agora, né? Então, e existe por parte da espiritualidade maior um trabalho que a gente quase não pode nem imaginar, né, doutor, para preparar esse organismo novamente. Então, veja as consequências, tudo isso são consequências de um ato impensado, né? E que a pessoa tira a sua própria vida e depois tem que passar por um processo até que ela possa ter uma nova oportunidade. Exatamente. E segundo a espiritualidade, hoje em dia, o número de espíritos que estão esperando para reencarnar é imenso. A gente não faz ideia, né? É verdade. E aquela pessoa ainda tem que ser preparada para vir numa situação para reparar aquele erro, né? É exatamente isso que você está falando. E a gente aí pode colocar, como a gente comentou das outras vezes, não só o suicídio de uma forma direta, como o suicídio indireto. Exatamente. E aí a gente entende algumas doenças físicas que muitos têm e que muitas vezes não compreendem. Um exemplo que pode estar relacionado a isso. O enfisema, que é aquela doença que atinge o pulmão, o enfisema pulmonar, ela é basicamente uma doença do fumante. Mas nós sabemos que você encontra enfisema pulmonar em não fumantes. Bom, pela lei de causa e efeito, a gente sabe que se numa vida eu mal utilizei o meu corpo, por exemplo, fumando muito, eu aí causei uma sobrecarga do meu pulmão. Consequentemente, eu posso ter causado um problema sério, até um câncer de pulmão, por minha própria decisão, por minha própria escolha. Eu posso causar um câncer. Desencarno, eu permaneço com aquela alteração no meu perispírito, que é esse molde que envolve o nosso corpo, que dá forma ao nosso corpo. Ele fica uma impressão nele do dano que eu causei pelo cigarro no meu pulmão. Numa próxima encarnação, eu posso vir com problema pulmonar. Mas eu nunca fumei e estou com enfisema. Exatamente, porque o seu perispírito manteve gravado nele aquela lesão, aquele dano que eu causei numa vida anterior e agora eu venho com problema pulmonar. Da mesma forma, várias formas de suicídios em que a pessoa pode ter cometido anteriormente, ela vem com algum problema físico, orgânico, limitatório. A gente sabe disso. Muitas vezes a espiritualidade até coloca grande, vamos dizer assim, limitação física mesmo. São aquelas crianças que podem estar nascendo até com uma paralisia cerebral, podem estar nascendo com grandes defeitos físicos. Por quê? Muitas vezes é um espírito que já cometeu suicídios de formas o quê? Repetidas, né? Repetitivos, Aí a espiritualidade, o que é que ela pensa? Bom, para você não cometer um novo suicídio numa nova encarnação e não perder mais uma oportunidade de evoluir, nós vamos dar uma limitação maior possível ao seu corpo, de forma que você não possa cometer o suicídio e consiga levar a encarnação pelo menos até o fim dela. Então a gente sabe que tem essas nuances, esses detalhes que, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, a engenharia espiritual trabalha, né, no sentido de compor o corpo, mas a gente vai trazer para o nosso corpo tudo aquilo que a gente causou de dano em vidas anteriores e que ficam registrados no nosso perispírito. Né? Uma vez eu li um caso contado pelo Chico Xavier de uma mãe que tinha um filho que aos 5 anos de idade ficou cego. E esse rapaz era uma pessoa dócil, sabe? Muito dócil. E, embora tivesse essa limitação, mas ele vivia muito bem com a mãe. E ela sentia muita pena do filho, porque ele não podia fazer as coisas que as outras crianças faziam. Então, ela pedia nas suas orações para que Deus devolvesse a visão a ele,
né? E quando ele tinha mais ou menos uns 16 ou 17 anos, um dia ele acordou de manhã e estava enxergando. E ela ficou muito feliz e muito agradecida a Deus. A partir desse momento, esse rapaz começou a sair com outros rapazes que não tinham uma boa conduta. E passou a utilizar drogas e passou a enveredar pelo caminho do crime. E ela então pediu a Deus novamente que tirasse a visão dele. Porque era uma situação em que a limitação física, né, era terapêutica para ele. Então, muitas vezes, quando nós vemos uma criança com determinadas limitações, nós temos que pensar sobre isso, né? Às vezes é Deus atuando ali, né? Sempre, a espiritualidade maior atuando ali para que aquele espírito nessa encarnação tenha a possibilidade de completar o seu tempo de vida. Com certeza. Né? E quando nós olhamos dessa maneira, o trato é mais fácil de ser feito, né? Exatamente. E o nosso amor também. A gente fica mais tranquilo em aceitar quando a gente tem essa compreensão disso. E essa sensibilidade, né? De dizer, não, tenho que ajudar. A minha missão é ajudar. Então, porque o que a gente percebe é que determinadas criaturas, determinadas pessoas que quando têm um filho nessa condição, dizem, por que eu? Né? Por que eu recebi uma criança dessa? Será que eu estou preparada? Então, exatamente, a gente pensando dessa maneira, a gente vai sentir até um amor maior, né? Porque a nossa responsabilidade é muito maior nesses casos, né? Doutor, nós vamos pedir um instante para o senhor, vamos fazer um intervalo, mas já voltamos já com esse assunto tão interessante. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Aquele que faz alarde de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o pior vício, o orgulho. Amigos da TV Zoom, estamos de volta, hoje com o Dr. Newton Vieira, falando sobre o suicídio e a valorização da vida. Esse tema será explorado durante todo esse nosso mês de setembro, o Setembro Amarelo. Doutor Newton, nós estávamos falando então sobre, falamos sobre a família, né? A repercussão que existe na família. Nesses 3 programas nós viemos abordando o que é o suicídio, né? O que é o suicídio direto e indireto, as consequências desse ato, e depois hoje nós começamos falando sobre a reação daqueles que ficam, né? E a pessoa às vezes acha que vai terminar com um problema, mas ela cria um problema muito maior por uma quantidade de pessoas muito maiores do que ela imaginava, né? E falamos da reação das pessoas e depois o senhor abordou sobre a situação daquele que se encontra no mundo espiritual, né? E com relação a esses que ficam, aos familiares, né? Uma observação que a gente poderia deixar para eles, assim, não reclamar? Isso é uma coisa importante. Não só em relação a gente estava falando sobre as doenças, né, que as pessoas podem ter, e essas doenças que a gente acaba nascendo com elas e que são limitadoras e que muitas vezes nós achamos que é uma coisa ruim, que nós não mereceríamos isso. Eu acho sempre bom a gente refletir sobre o que está acontecendo com a gente. Porque o presente, como sempre se diz, ele nos dá uma fiel noção do que a gente já fez em vidas anteriores. Então é importante que a gente comece a exercitar a não reclamar do que a gente tem, do que a gente recebeu, da onde a gente está,
como a gente está, porque isso nos ajuda a aceitar melhor o nosso caminho e a nossa trajetória na nossa encarnação. Não só relacionado ao corpo de uma pessoa que venha depois de ter cometido um suicídio, mas no nosso dia a dia, porque nós vivemos numa sociedade que reclamamos demais, reclamamos de tudo. Reclamamos de nós mesmos, reclamamos do outro, reclamamos da sociedade, do trabalho, do amigo, do inimigo, nós reclamamos de todo mundo. O discurso nosso é de muita reclamação o dia inteiro e mais além, falando mal do outro. E a gente precisa aprender, primeiro, nós não temos nada a ver com a vida do próximo, nós precisamos cuidar da própria existência, que já é muito. Que já é muito. É uma responsabilidade muito grande. É enorme, é uma responsabilidade. Então a gente ainda vai querer tomar conta da vida do irmão que está ali, ainda julgar isso ou aquilo, o que aconteceu. Lembremos de Jesus. Jesus não julgou nenhum que estava ao lado dele. Ninguém ele julgou. Então fica aqui a mensagem da gente poder refletir um pouco mais em reclamarmos menos. Aceitarmos melhor aquilo que Deus nos ofertou, porque com certeza é o que de melhor nós precisamos viver. Como você bem falou do caso do menino cego, o que adiantava dar visão a ele se ele ainda não tinha atingido uma compreensão da existência de um caminho bom? Ele precisou perder a visão para que pudesse entender qual é o caminho a ser seguido. Porque na hora que ele recebe a visão, ele caminha completamente errado pela existência. Então ele precisou receber uma limitação. E é isso que a gente precisa entender, por que nós temos limitações, algumas dificuldades na vida, não é à toa. Elas têm um sentido terapêutico e educativo acima de todas as coisas. Principalmente educativo, né, doutor? Educativo. A gente precisa ser educado. Muito. É isso aí. E a segunda parte do nosso tema é justamente a valorização da vida, né? Isso eu gostaria que o senhor abordasse também. Como é que nós podemos valorizar aquilo que nós temos? Como lidar com tudo aquilo que nós temos, né? Eu gosto muito de Leon Denis. Sim. E Leon Denis, num dos seus livros, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, então ele faz uma comparação com o nosso corpo físico. Ele fala das micros e macros, né, potências, né? Então ele diz assim, você já olhou para dentro de você? Não nessas palavras, mas ele diz assim, você já olhou para dentro de você? Você já viu como é que tudo funciona? E o senhor que trabalha nessa área médica sabe melhor do que eu como é perfeito esse nosso corpo físico, né? Isso aí é uma coisa impressionante. E tudo tem a ver. E a questão da valorização. Quanto mais nós qualificarmos aquilo que nós temos, quem somos, e mais ainda compreendermos e aceitarmos a nossa condição, o que significa isso? Nós, nesse mundo, queremos ser uma outra coisa do que somos. Então, a gente vê os adolescentes, a criança, a gente conversou da outra vez, como é que a mídia, né, ela influencia o adolescente a querer ser algo que ele não é. E que muitas vezes está muito distante dele, seja por questões financeiras, seja por questões sociais, seja por várias questões, porque está relacionado ao material. Então, uma valorização de uma coisa que não tem como ser alcançada, e o que gera a frustração, a decepção, as tristezas, e caminha para a depressão, e, consequentemente, pode levar aos casos de suicídio, que estão aumentando muito nos adolescentes. Então, a gente precisa fazer um trabalho no sentido de valorizar quem você é, como você é e do jeito que você é. Ou seja, se eu nasci desse jeito, eu sou assim, eu preciso me aceitar desse jeito. É importante que eu me aceite com esse potencial que você falou, que Leon Denis disse. Porque nós temos dentro de nós o quê? A fagulha divina. Não, sim, não é? Nós somos o quê? Uma fagulha divina. É isso que as pessoas não entendem. Nós somos uma fagulha de Deus. Então, nós temos um potencial enorme dentro de nós, de amor, de fraternidade, de compreensão, de alegria, de tudo. A gente precisa expandir isso. Como se diz,
fazer uma propaganda mais do bem. Você faz muita propaganda do mal. Mano, se a gente há uma grande propaganda do mal, das coisas que estão dando errado, das coisas que não funcionam, a sociedade está pontuando toda hora, denunciando coisas erradas e coisas que não estão corretas. Tá, isso existe, precisa ser melhorado, precisa ser corrigido, nós sabemos disso. Mas, de outro lado, tem muita coisa boa dentro do ser humano. Sim. Que está acontecendo e que precisa ser valorizado, precisa ser dignificado. Nós não podemos desqualificar isso daí. E precisa começar lá atrás, Nancy. Você como educadora, né? É na criança, é ali devagarinho, trabalhando a emoção, o sentimento, a valorização, a qualificação desse ser que está crescendo, mostrando que ele é um ser importante dentro do universo dele, dentro das peculiaridades dele. Sim. Deus criou um diferente do outro. Sim. Nossa. E valorizar justamente essa diferença, né? Hoje em dia, eu sinto nos educadores, nos pedagogos, esse trabalho de conscientização do pré-adolescente, do adolescente, de valorizar o que ele é. Porque como é uma etapa da vida onde eles são muito inseguros, não é? Eles se projetam ou naqueles ídolos, né? Aqueles que eles elegem como ídolos, ou então como amiguinho ou amiguinha, né? E o trabalho que se tem feito nas escolas hoje, essa conversa mais próxima do aluno, é que ele se olhe e se goste do jeito que ele é, né? E se aceite do jeito que ele é. Então, eu tenho sentido, assim, uma propaganda, vamos dizer, nesse sentido, muito grande, principalmente pelos meios da televisão. Porque hoje em dia as meninas mais gordinhas, elas se sentem à vontade na televisão. Né? Antigamente era impossível uma atriz ser fora dos padrões de elegância. Hoje em dia não, hoje em dia se valoriza o trabalho, a capacidade que a pessoa tem para trabalhar. E isso está repercutindo nas crianças, nos jovens, né? Porque um é muito alto, outro é muito magro, o outro é baixinho demais, ou é gordinho, e essa não aceitação por ele mesmo, às vezes, influencia de uma tal maneira que leva para caminhos que a gente não gostaria que fossem, né? Mas existe essa preocupação, justamente como o senhor disse, o número de suicídios tem sido tão alarmante que existe uma conscientização para reverter esse quadro, né? Conscientizando as crianças, né? Informando as crianças, não, olha, você é importante do jeito que você é, não é? Você tem que olhar para você e gostar de você do jeito que você é, não é? E isso é uma coisa que a família também tem que levar, né? Porque tem aquele estigma, né? Do tipo, meu querido, meu gordinho, meu baixinho. Quer dizer, vai estigmatizando a criança desde cedo que ele é gordo, que ele vai ser sempre gordo. Então, aquilo vai ficando na cabeça deles, né? Eles não têm maturidade para entender. Então, eu acho isso muito importante. A gente valorizar o que a gente é, e como a gente é, e fazer com que essa energia positiva tome conta de todo esse nosso organismo físico, né? Porque eu estava lendo algumas estatísticas de um médico americano, onde ele diz que as energias positivas, elas fazem com que não exista doença. Quando a pessoa é muito positiva, não existe doença, porque ela está sempre de bem com a vida, não é? E a pessoa negativa, a pessoa muito preocupada, as suas energias são tão baixas, né? Quer dizer, que ela vai atraindo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Você leva doença. Leva doença. As células do corpo, elas se desestruturam, se desarmonizam e elas, ao invés de fazerem um crescimento natural, elas perdem a ordem do crescimento. Na verdade, por exemplo, o que é o câncer? O câncer é um crescimento desordenado celular. Elas perdem a ordem, a disciplina do que fazer. E aí há um crescimento muito grande desordenado, mas porque o ser está desordenado, desajustado, e aí ele propicia isso daí. Agora, você falou uma coisa que eu acho fundamental a gente estar sempre tocando, né? Não sei, a questão da família.
A família é um núcleo, um grupo, uma peça fundamental na nossa sociedade. Eu acho que cada vez mais a gente precisa valorizar a família, precisa conversar com as pessoas que compõem a família para que elas estejam mais atentas. Ah, Nilton, mas eu não sei conversar com meus filhos, eu não sei conversar porque é adolescente, eu não sei como chegar até eles. É difícil, não é simples, não tem uma fórmula, né, Nancy? Não tem uma fórmula. Uma coisa é você ser um psicólogo, uma psicóloga, mas vai você ser, dentro de casa, a mãe e o pai. É diferente, porque você tem um envolvimento emocional. É que nem eu, médico, eu tenho filhos, mas o meu envolvimento emocional é diferente dos meus pacientes, não é a mesma coisa, porque eu sou pai dentro de casa, tenho as minhas dificuldades para poder lidar com a idade e tudo mais, mas a gente precisa o quê? Falar, a gente precisa conversar e até expor para os filhos a nossa dificuldade de abrir um tema, de conversar sobre determinados assuntos, porque a gente muitas vezes é criado num tempo em que, não é? Eu, por exemplo, fui criado num tempo que não tinha esse tipo de conversa, esse tipo de abertura, e hoje você já fala sobre uma série de temas que antigamente não podia se falar. Hoje você tem uma abertura para conversar sobre tudo, né, Nancy? Antigamente você não podia. E se a gente não conversar em casa, eles vão conversar fora e vão ter um entendimento distorcido, então é melhor a gente conversar. Conversar dentro de casa. Com isso você consegue pontuar, por exemplo, se você tem um filho que você está achando que está ficando muito triste, muito melancólico, que está se isolando, como nós falamos da outra vez, você tem que olhar o que está acontecendo. O que houve, meu filho? Não quero falar, não quero conversar, mas espera aí, você está passando alguma dificuldade? O que está havendo? Isso precisa ser aberto. Você não pode fechar os olhos, os ouvidos e o que você está sentindo para ele. Esse é um papel da família. Chamar para si, né? Exato. Não é deixar, não, deixa para lá, não vou me meter nisso não quero saber. Ah, ele é revoltado, é rebelde, é respondão. E não, gente, nós estamos justamente aqui, veja bem, se nós fomos colocados num determinado grupo familiar, é porque nós precisamos estar ali. Há uma necessidade de nós estarmos ali. Nós não estamos à toa vivenciando com um filho que a gente tem dificuldade e que a gente não consegue se relacionar bem e a gente briga, a gente discute. Não é à toa, é para justamente essa convivência, esse enfrentamento possa se desenvolver um outro comportamento dos dois lados, se desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, que é importantíssimo. O perdão, muitas vezes, estão se reunidos dentro da família só para se perdoar. Com certeza, muitos casos, né? A gente se junta na família muitas vezes para perdoar um ao outro. Então, esse aspecto é importante porque você começa a valorizar o outro, a valorizar. Uma das coisas importantes na vida é você sempre reconhecer o outro. Uma criança sofre muito quando ela não é reconhecida. A gente sabe disso. Uma das coisas que mais faz o ser humano sofrer é a rejeição. A rejeição significa o quê? Eu não te reconheço, eu não te aceito. Isso é uma das coisas que mais dói no ser humano. Mais até do que um tapa, por assim dizer. Porque o tapa, às vezes, a mãe ou o pai dá um tapa na criança, mas ele está buscando alguma coisa. Não que eu concorde com esse tipo de coisa, mas é uma comparação. Mas o não reconhecer o outro... A indiferença, né? A indiferença mata. É pior do que um tapa que você der no outro. Por quê? Você está distante daquela pessoa. Isso realmente é uma das coisas que causa muito problema emocional, essa indiferença e o não reconhecimento, essa rejeição. Então a gente precisa reconhecer o outro, mesmo que você não consiga entender. Meu filho, eu não te entendo dentro do que você está colocando, dentro do que você gosta, do que você acha que está certo, que você está errado. Mas vamos conversar, vamos procurar ver o que é. Eu não sei, eu não entendo, eu não concordo com isso, mas eu vou ter que ouvir a sua opinião, você ouvir a minha opinião e a gente vai vivendo desse jeito. Porque as pessoas não precisam concordar com todas as opiniões, não é verdade? Com certeza. Eu não preciso concordar totalmente com você, mas nem por isso eu vou deixar de gostar de você. Nós temos opiniões diferentes, nós somos diferentes, mas nem por isso eu deixo de gostar de você, porque você tem muitas coisas com valor, boas. Isso é diferente, eu não posso misturar essas questões só porque você tem uma opinião diferente, o adolescente tem uma opinião diferente. Então, isso daí significa você valorizar o outro, qualificar o outro enquanto um ser humano dentro das opiniões, dos desejos, das aspirações, dos sonhos que
né, a criança ou adolescente tenha. Mesmo porque quando a gente passa para a idade adulta e a gente lida com o adolescente, a gente se lembra dos nossos problemas também, não é? E aquilo tudo que a gente recebeu na adolescência fica muito marcado, Sim. não é? Fica muito marcado. Tem uma música que a Elis Regina canta que diz como os nossos pais. Quer dizer, nós acabamos fazendo exatamente as mesmas coisas com os nossos filhos. Porque aquilo que os nossos pais fizeram conosco nos marcou muito. E nós acabamos tomando as mesmas atitudes, porque nós julgamos que sejam as mais acertadas, né? Porque se naquele primeiro momento doeu muito o não que eu recebi, hoje em dia eu vejo que ele tinha razão de me dizer aquele não. E isso a gente vai passando para gerações. Mas, como o senhor disse, essa preocupação, esse acolhimento da família, principalmente para o jovem, é essencial para que ele amanhã possa caminhar sozinho. E qual é o nosso objetivo? Os filhos não são nossos, né? Eles vêm através de nós. O nosso objetivo é prepará-los para que eles possam caminhar sozinhos. Exato. Né? E nós queremos sempre o melhor para eles. E às vezes eles não entendem isso e às vezes também, doutor Newton, muitos pais se projetam nos filhos. Querem que os filhos façam coisas que eles não tiveram ou a oportunidade ou a capacidade de fazer. E isso é errado, porque nós temos que pensar assim, nós somos seres individuais. Cada um tem a sua maneira de pensar. Então, se ele escolher uma profissão diferente da minha e não é justamente aquilo que eu gostaria que ele fosse, eu deixo ele seguir o seu caminho. O que ele tiver que passar, sou eu que vou passar. Eu vou estar sempre por perto, mas não sou eu que vou passar, né? Então, esse nosso fechamento nesse assunto sobre a valorização, quando nós passamos a valorizar mais tudo aquilo que nós temos, a família que nós temos, nós passamos para as outras pessoas que convivem conosco essa sensação de paz de espírito, né? Porque a gente aceita aqueles que estão do nosso lado, a gente respeita. E eu tenho para mim sempre uma posição que o respeito é fundamental. Às vezes é até mais importante que o amor. Porque você pode amar demais, mas não respeitar. E quando você respeita, você está dando aquele a sua posição de que eu te amo tanto que eu te respeito. Respeito os seus valores, né? Então, essa minha opinião e que a doutrina espírita sempre nos leva a compreender que é esse o caminho, né? Do respeito ao outro, da aceitação do outro, da valorização das coisas boas, porque, como o senhor disse, nós somos muito críticos. Nós estamos sempre prontos a apontar o dedo para as outras pessoas, a criticar, a dizer, eu acho que você teria que fazer assim, ou você teria que agir dessa maneira, ou assado. E esquecemos que nós precisamos todos os dias fazer como Santo Agostinho nos ensinou, né? Vamos pensar, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de mal? O que eu contribuí de bom? Né? Para valorizar justamente esse momento. Porque é tão rápido, né, doutor Newton? A nossa passagem aqui na Terra. É muito curta. É muito curta. Como você bem falou, os filhos não são nossos. Se a gente entender a nível espiritual, somos todos irmãos. Somos todos espíritos criados por um Deus. E nós estamos aqui temporariamente com a missão, a obrigação, a tarefa de conduzir esses outros espíritos que estão sob nossa responsabilidade, seja o pai, seja a mãe, para o melhor caminho possível. É óbvio que nós somos imperfeitos, é óbvio que nós vamos cometer um monte de equívocos, mas cada um vai dar aquilo que vai poder naquele momento. Muitas vezes o filho e a filha reclamam, nós já reclamamos dos nossos pais, você errou, você não devia ter feito isso, a gente já pensou, meu pai não devia ter feito aquilo, meu pai errou, fez isso, fez aquilo, os filhos falam, mas foi o que cada um pôde dar naquele momento. É óbvio que se a pessoa estiver movida por um bom sentimento de educar, de criar, de valorizar, nós erramos. Tá? Nós erramos. O importante é a gente poder parar e pensar, eu errei. Eu errei.
vou ver se eu melhoro, faço diferente, mas a gente vai evoluindo gradativamente, né? Não se evolui da noite para o dia. Da noite para o dia, gradativamente essa evolução. Por isso que Deus nos dá as encarnações sucessivas, né? Várias oportunidades de voltarmos. E uma coisa muito interessante, né, doutor Nilton, que às vezes as pessoas não sabem, nós voltamos sempre no mesmo núcleo, né? Só rodando os papéis. Rodando os papéis. Mas estaremos sempre juntos, até aprendermos a amar uns aos outros, com certeza, né? Isso é muito importante. Isso é importante. Doutor Nilton, eu achei esse programa sensacional, esse assunto desse mês, muito importante, o esclarecimento que todos nós precisamos ter, né? Essa conscientização da valorização de tudo aquilo que nós temos, de tudo que nós somos, da família que nós temos, do trabalho que nós temos, não é? E a importância de nós reconhecermos que cada um de nós pode fazer alguma coisa por alguém. Sem dúvida. Você tocou no ponto fundamental, Nancy. Não é? Todos podemos fazer, porque a gente fica achando que, por exemplo, eu sou médico, então só você pode fazer isso. Todos, como você falou, todos. Não importa profissão, situação, posição social, nada disso, nada disso. A gente está sempre, tem sempre alguma coisa para dar, né, para alguém que esteja precisando mais. E isso a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Porque às vezes as pessoas ficam tão frustradas, tão aborrecidas. Depois que eu parei de trabalhar, depois que eu me aposentei, não tenho mais nada para fazer. Olha, quanto trabalho tem pela frente, quanta coisa poderia ser feita em prol de outras pessoas, né? Sem dúvida. Como poderíamos valorizar esse nosso momento mais tranquilo, mais de não correria com os filhos pequenos, de tantas preocupações, para ajudar as outras pessoas. Sem dúvida. E eliminaríamos uma série de doenças, não é? Não sei se você vê, Jesus, quando ele convidou o corpo apostólico, era composto de quê? De homens cultos? Não. Eram pessoas simples, de boa vontade. Homens simples, pescadores, com conhecimento muito simples, mas era o quê? Tinha um coração voltado para o amor, para a fraternidade. E Jesus foi escolher justamente essas pessoas simples. Então não precisa ter posição social, não precisa ter profissão específica, essa ou aquela, precisa ter uma coisa que chama-se boa vontade, disposição, abrir o coração e se lançar, se entregar realmente ao trabalho. Isso aí. Gostaríamos que o senhor encerrasse a sua participação. Sem dúvida. Eu acho, como você bem colocou, eu acho que assim, um mês muito importante para a gente falar sobre o suicídio. A gente precisa falar cada vez mais. Então, você que está aí do outro lado, nos vendo, converse. Abra seu coração. Se você evidenciar uma pessoa que esteja com dificuldade, passando algum momento delicado, abra seu coração, seu ouvido e escute essa pessoa com carinho e amor. Muito obrigada. Então, meus amigos, nós estamos encerrando mais um programa Atualidade Espírita, deixando essa mensagem de valorização da vida, de valorização de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós podemos doar, tudo aquilo de bom que nós temos dentro de nós. Não existe ninguém, nenhum de nós que não tenha algo para doar. Seja o tempo, seja uma palavra amiga, seja apenas para ouvir um problema de alguém. Não é? Quando nós falamos em doação, muita gente pensa em coisas materiais, mas nós fazemos tantas outras coisas sem ser material e que fazem tão bem para as outras pessoas. Um abraço. Não é? Às vezes o abraço, ele transmite todo o nosso calor interior, toda a nossa fé, toda a nossa confiança. E como faz bem um abraço fraterno? Então, a todos vocês, o nosso abraço fraterno e até a próxima semana, se Deus quiser. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.